Daí o que as pessoas falam, sua genética é ruim. Aí eu digo, sua genética não é ruim, é você que treina errado, animal. Entendeu? Consegue sentir o trabalho, consegue tirar a mão e colocar a mão onde é que você sente. Ó, agora você está exigindo. Mantenha essa postura de não se inclinar para frente, abduz. É só esse detalhe, essa pequena nuance, negligenciado por muitos profissionais que acreditam que um agachamento ou um búlgaro será o suficiente para gerar hipertrofia. Não é. Se você acredita nisso, estude, por favor. Bom dia, bom dia. Hoje começa mais um episódio do canal Nerd Maromba. Estamos aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina, para mais um episódio. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor e treinador Olímpia Fábio Chiodini. Partiu? Chegando aqui na academia onde vai ser a gravação de hoje, academia T2 em Blumenau. Vamos conhecer o espaço aqui. Diz que tem um auditóriozinho específico para palestras. Vamos lá conhecer. Fala galera do canal Nerd Maromba. Hoje a gente está aqui na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Hoje chegou o grande dia, um episódio com o Fábio Chiodini. Antes de a gente começar o nosso episódio, o Fábio deve estar chegando aí. Eu queria fazer um agradecimento aos meus patrocinadores que estão comigo desde o começo. Marcelo Garcia, Master Fitness, Rafa da Define Sports, que faz todas as camisetas do canal. E também o meu amigo Marcos da Ironcore Brasil. Gente, obrigado por estar junto comigo até hoje aí, comprando minhas ideias. E vamos para mais um episódio. Tamo junto, galera. O homem chegou. Fábio Chiodini. O homem tá chegando. Já vamos fazer um posicionamento de câmera pra gente estar recebendo o cara. O cara tá chegando. Vamos dar então. Bora. Agora é as perguntas, é isso? Sim, o que eu queria te mostrar? Pera aí. Esqueci o nome dela, Nari, né? Isso. Ela te passou tudo, né? Aham. A primeira parte que eu queria fazer, contar um pouco da tua história. Tá. Como você se tornou esse cara que é especialista em estética e hipertrofia feminina? Tá. Vou contar um pouquinho dessa história. Quem que eram teus mentores? De onde você buscou tudo isso? Tá. Por que você é o que é hoje em dia? Contar um pouquinho desse início seu, sabe? Perfeito. Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente tá dando uma pausa rapidinho aqui no vídeo, porque a gente teve um probleminha técnico no som, no microfone do professor. Mas foi coisinha rápida, foi 2, 3 minutinhos, então por causa disso eu vou deixar uma legendinha pra vocês no comecinho da entrevista, mas foi coisinha rápida, 2, 3 minutinhos e o som volta a funcionar normalmente, tá bom? Vamos voltar pro vídeo? Tamo junto, gente. Valeu. Fala galera do canal Nerd Maromba. Cara, que honra com quem tô aqui do meu lado aqui hoje. Mestre ou professor, treinador, Apenas Fábio professor, Chiodini. tá Professor, a gente tava conversando por telefone e você mandou um osso pra mim. Lembrei isso agora. Fez jiu-jitsu já? Eu já fiz jiu-jitsu, já fiz karatê, que foi minha primeira modalidade esportiva, na verdade, quando eu tinha uns 4, até uns 7, 8 anos. Depois eu migrei pro futebol, virei atleta profissional. Tive uma experiência com jiu-jitsu que foi a última vez que eu consegui usar o meu joelho direito. Mas foi atleta Faixa branca. um atleta de futebol mesmo? Futebol profissional. Sério? Profissionalizei com 17 para 18 anos. Mas como eu comecei no Grêmio e fui parar no Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, depois de muitos anos, ainda é, né? Um Grêmio muito pequeno, quarta dimensão. Fui chamado para o Exército. E aí eu falei, acho que deu, né? Tem gente melhor do que eu, já tô com 17 para 18, ganhando muito pouco, tinha amassado no vestibular. Não tinha como fugir do Exército. No Exército eu fui tenente, né? Fiz escola de oficial. Caramba! Então, depois de um ano, segui aspirante oficial, 6 meses segundo tenente, depois mais 6 primeiro tenente. Como não era de carreira, eram apenas 7 anos. No meio também ali no estágio, como tenente, eu decidi largar, recebi uma proposta para trabalhar como estagiário na musculação. Eu falei, por que não? Daqui a 7 anos eu vou levar um pé na bunda aqui, então eu não vou ter experiência. Não adiantava ganhar muito bem aos 19 anos, 20 anos, mas depois não ter pra onde correr. Foi a melhor escolha que eu fiz.
porque a musculação eu praticava como atleta. E quando eu comecei a dar aula, eu me encontrei. Foi ali que eu disse, pô, é isso que eu quero fazer pro restante da vida. Daí trabalhei como estagiário, em sala de musculação, né? Trabalhei depois formado por apenas, eu acredito, quase 60 dias, quando eu pedi a conta para trabalhar somente como personal trainer e nunca mais trabalhei para ninguém. Professor, falando em musculação, chegou a fazer um experimento subir num palco ou não? Não. Não. Só tive atletas que também, as minhas histórias, elas são malucas, porque a primeira atleta caiu no meu colo, já dava aula na faculdade, eu me formei com 22 anos, com 23 eu comecei a dar aula na faculdade, fiz um concurso, passei, apesar de na época ser somente especialista, eu tive um gerenciamento de nota na hora de dar aula, né, a gente ministra uma aula ali com uma banca, minha nota foi excelente, passei, enfim. Mais um ano depois eu já estava dando aula em pós-graduação, inclusive aqui na cidade de Blumenau, onde estamos, na época do Instituto Uniaselv, Unifeb, Cruz, enfim, passei por algumas instituições, trabalhei com neurociência, dei aula para psicopedagogas, né? Eu falava do cérebro de crianças de 0 a 7 anos. E a partir dos 27 a 28 anos que eu comecei a trabalhar especificamente ali com biomecânica, porque eu já estudava muito. Caiu uma atleta no meu colo, Mari Carvalho, que era do professor Valdemar Guimarães, ela mudou de cidade, precisava de um treinador para treiná-lo, fazendo o treino do professor Valdemar. Sim. Óbvio que eu modifiquei algumas coisas. E acabou que ela foi campeã, né? Então, junto com ele, na época ali, em parceria. E a partir dela vieram outras pessoas procurarem, Angela Borg, né? Nossa, que legal. Sendo campeã, por muito tempo, CL Matos, etc. Que a gente vai conversar sobre. Que legal. Eu vou falar para vocês, pessoal, um pouquinho aqui da formação do professor aqui, do professor Fábio. Ó, igual ele falou, ele é especialista em biomecânica, fisiologia do exercício, musculação, fisiologia avançada. Você me corrige se eu estiver errado. É isso aí mesmo. Hipertrofia e estética feminina. Igual ele falou, além de preparar atletas de elite. E O agora homem é coach Olímpia. sou mestrando, né? Fazendo atividade física e saúde. Que também tem me ajudado muito, porque a essa altura da vida as pessoas já param de estudar. E eu entendo que todo dia eu preciso estudar cada vez mais. Especialmente porque nós estamos num momento da educação física, não só da educação física, eu digo que em todas as áreas, especialmente da saúde. Estamos atrás cada vez mais de evidências científicas robustas, né, para nos pautar, porque a gente tem muita prática clínica e pouca evidência que presta. Essa é a grande verdade. Concordo. Então, estar no meio acadêmico é importante para que a gente tire um pouco do nosso viés, daquilo que a gente acredita por conta da prática, para que a gente oficialize aquilo que também antes era empírico, né, e que de repente fisiculturistas já falam há algum tempo, como por exemplo hipertrofia regional. Sim. Hoje já não é mais uma dúvida, é uma certeza, mas de alguns músculos, de alguns locais específicos e também, de forma geral, a gente acaba nos trabalhos, a gente extrapola, né? A gente pega um público de 12, 15 pessoas, 8 pessoas, que foi aplicado 8 semanas, 12, e extrapola isso para a vida. Isso é um pouco perigoso, extrapola para toda a população. Uhum. Então, eu acredito que hoje, fazendo mestrado, tendo essa experiência também com a pesquisa, eu creio que eu possa ajudar de formas diferentes. Que show. Hoje em dia, mestre, professor, desculpa, eu chamo você de mestre, eu chamo de mestre porque o pessoal sabe, eu tenho uma admiração enorme por você. Obrigado. Hoje em dia, quando eu converso com meus amigos, pessoas do meu canal, quando a gente fala em estética e hipertrofia feminina, o primeiro nome sempre é você. Eu trabalho numa academia na minha cidade, onde muitas meninas se inspiram na Vivi Winkler, que você já treinou ela. Uma querida. Quando eu A gente teve uma experiência com consultoria online por uns 6 meses, eu acredito, na época, um ano, talvez não me recordo. Bem no começo dela, ela ainda fazia enfermagem, tava numa outra pegada, maravilhosa, eu amo a Vivi, é uma amiga querida, assim, como o marido dela. E quando eu falei que eu ia vir aqui conversar com você, pensa na histeria. O pessoal, tipo assim, gosta muito de você. Mulherada, então, esse conteúdo de hoje, tipo assim, vai ser bem direcionado. Mulherada vai ficar de... Curtam, comentem e Compartilhe, com certeza. Professor, eu queria saber um pouquinho do teu início, como você falou. Quais foram suas referências? Como você se tornou esse cara que hoje em dia é especialista em estética e hipertrofia feminina? Cara, primeiro eu acredito que a gente tem que honrar quem nos honra, né? A primeira coisa é citar as pessoas que me ajudaram. E eu vou tentar ser breve porque eu acho que foram muitas pessoas. Vou buscar não ser injusto. Inicialmente eu falei para você que
eu já comecei a dar aula na faculdade 1 ano depois de formado. Isso não é fácil de acontecer e não é porque simplesmente eu passei lá no concurso, mas porque eu tive pessoas que me indicaram, que me ajudaram, que me abriram essas portas. Professor Everaldo, professor Ricardo, que são aqui de Blumenau, eles eram meus alunos quando eu era estagiário na Academia Splash aqui em Blumenau. E na época eu falei da minha vontade de lecionar, né? Enfim, eu já era militar. E eles falaram, ó, faz uma pós-graduação que a gente vai te colocar num concurso, lá você precisa passar. E foi o que aconteceu. Então são pessoas que eu honro, já faz 20 anos praticamente, então eu sempre faço questão de lembrar. O Ricardo eu acabei perdendo contato, o Everaldo a gente ainda se fala de vez em quando por conta da vida, mas se visse abraçaria, né? Só porque realmente a gente não vejo mais em rede social. A partir do momento que eu já estava lecionando fisiologia, neurociência, que eram as minhas primeiras especializações, eu comecei a estudar biomecânica. E a primeira lembrança que eu tenho é do professor Maurício de Arruda Campos, que foi o primeiro livro que eu li. O primeiro cara que eu vi falar em insuficiência ativa, insuficiência passiva, em um músculo mais rígido, essas expressões que elas eram mais comuns na fisioterapia e não na educação física. A educação física era só braço de momento da resistência, distância do eixo de rotação para o peso, pega mais lá, e não é isso. Então eu comecei a considerar a biomecânica, a cinesiologia, não só a eletromiografia, que hoje a gente sabe que nos mostra muito pouco. E aí eu tenho assim, lembranças maravilhosas do professor João Moura, que eu acho que é quem eu vou fechar, porque eu tive biomecânica no 8º semestre, é o nosso último semestre da faculdade. Eu tive biomecânica com o professor de mecânica. Os meus exemplos eram com pau, pedra, então eu não conseguia trazer isso para o corpo já no 8º semestre, trabalhando com musculação. E esse meu professor, ele teve uma lesão, faltando 2 semanas para acabar as aulas, e o professor João Moura veio o substituir. Ele deu 3 aulas e uma prova, que já estava marcado. Naquelas 3 aulas eu falei, caramba, isso é biomecânica, que demais! E a partir dali eu comecei a estudar pós-graduações, então recomendo profissional de educação física, busquem especializações. Ah, mas educação física é muito fraco, toda faculdade é fraca. Eu não conheço ninguém que saia da faculdade e diga, ah, eu fiz uma super faculdade. Até em medicina existem essas críticas e cada vez mais. Então, a partir da formação, a partir dessas referências que nos despertam, é interessante que a gente busque talvez outras referências como mentores. Eu não tive. Sim. Foi livro papirando uma expressão militar, né, de estudar. Frequentando cursos de alguns professores, pegando os tais insights, observando as coisas que eles falavam de bom e pô, isso aqui é interessante. Anotações para eu montar o meu curso, organizar a minha palestra. Não, isso aqui eu não concordo. E aí eu não necessariamente precisava criticar, interrompê-lo na palestra, ou como acontece no Instagram, as pessoas irem lá e criticarem porque não concordam. Não, eu olho aquela informação, não faz sentido para mim, por conta da ciência, da minha experiência clínica, e eu utilizo aquilo como recurso para uma produção de conteúdo, sem necessariamente ter que mencionar ou queimar alguém. Entendi. Como se faz uns reacts hoje. Por isso talvez a nossa área seja tão desunida. Sim. E eu abri esse parênteses, né? Eu fiz questão de abrir esse parênteses, porque quando a gente fala em estudo, em formação, em buscar referências, antes de mais nada eu penso que nós temos que nos tornar referências. E antes de sermos bons profissionais, precisamos ser boas pessoas. Sim, com certeza. E eu penso que a nossa ética, que se mostra num comentário que a gente não segura a língua, né? Que a gente está digitando, ou até mesmo num curso, numa interrupção, com algumas falas infelizes. Infelizmente o mundo é assim. Sim. Eu agradeço quem esteve no meu caminho, está até hoje. Eu continuo aprendendo com vários professores, mas esses certamente são os nomes aí que eu levo no meu coração. Legal. O professor falou 2 coisas bem interessantes que me chamou a atenção aqui. Uma delas até um pouco polêmica. Sinta vontade de não responder, se você não quiser. Você comentou sobre a grade curricular das faculdades. Hoje em dia tá para sair, não sei se saiu, daquele curso para você ser personal em 2 anos. O que você acha sobre isso? É um pouco polêmico isso daí, né? Na verdade, eu acho um absurdo, para ser extremamente honesto. Eu acho um absurdo, porque a graduação já existe para nos formar e nos preparar para o mercado de trabalho. Comentei anteriormente, a graduação, apesar de serem 4 anos, não sei a carga horária hoje, em horas, né, se foi atualizado ou não, mas é uma carga horária considerável.
A gente tem anatomia 1, anatomia 2, cinesiologia, biomecânica, disciplinas específicas. Claro, tem matérias do desporto que faz parte da educação física. Eu, por exemplo, cheguei a trabalhar com futebol, hoje trabalho com musculação. Né? Então, futebol foi importante para mim, hoje não é mais. E com tudo a gente aprende, enfim. Aí vem um cursinho, Valita, desculpa, se ofenda quem quiser, eu estou né, dando a minha opinião, de 18 meses, onde você vai ter uma parte de algumas disciplinas, seja periodização e controle da carga, seja cinesiologia do movimento, seja biomecânica do movimento, mas os caras nunca não fazem noção do que é uma origem, inserção de músculo, de uma mudança de posição articular para uma mudança de função muscular, cinesiologia, da aplicação das sobrecargas externas, que é biomecânica, ou seja, eu agacho, eu faço né, com peso corporal, eu tenho uma retroversão de quadril. Na aplicação da biomecânica, que são cargas externas, como que essa retroversão de quadril pode influenciar na eficiência mecânica, ou seja, como eu desenvolvo os meus músculos, e também no torque articular, ou seja, aumentando um potencial risco de lesão, por exemplo, ou diminuindo esse potencial. Então eu creio que se em 4 anos já temos a dificuldade desse tipo de aprofundamento, por isso nos especializamos, fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, imagina essas pessoas que vão ficar restritas a um curso de 18 meses, que não poderão fazer especialização, que não poderão fazer mestrado, poderão fazer outros cursos, outras mentorias com outros professores, mas repito, sem o aprofundamento numa das áreas mais importantes para nós, cinesiologia, biomecânica e anatomia. Assim como critico, eu estou terminando uma faculdade de fisioterapia EAD. É uma vergonha. É uma várzea, mas eu vou ganhar um diploma daqui a um ano mais ou menos. É uma vergonha. Por que pra mim ela não é tão ruim? Porque eu já tenho a experiência da biomecânica e trabalho com a prática clínica. Porque do contrário, é horrível. E são esses profissionais que estão indo para o mercado de trabalho. E provavelmente serão esses dos cursinhos Valitas que estarão competindo com os profissionais de educação física no mercado. Porque eu acredito que as brechas na lei, especialmente no Brasil, estão para serem quebradas. Mas o recado é: sorte é sua ou azar o seu, dependendo de quem você contrata. Presta atenção, ó com quem que eu tô falando, gente, ó. Mas é formado, não tem garantia de que é bom. Beleza, não tem problema. Não é isso que eu estou falando. Por isso que você tem o direito de procurar o melhor. Profissional ruim tem de todo dia. A gente vê um médico que infelizmente tirou a vida de alguém, a gente vê um dentista incompetente, a gente vê... É porque a educação física, a musculação, bunda, peito, abdômen, tá todo mundo botando isso de fora, então parece que é o que mais está em evidência. Mas as pessoas não entendem que por trás dessa loucura toda existem profissionais extremamente competentes, dedicados. Eu sei porque eu formo muitos deles. E você, por exemplo, um deles, então não desistam, senhoras e senhores, não desanimem e façam a parte de vocês, continuem estudando para que vocês se destaquem, para que vocês sejam cada vez melhores, não do que os outros, cada vez melhores do que vocês são, para que as pessoas procurem vocês por isso, não necessariamente pela sua formação, pelo que você entrega, pelo seu resultado. Terminando a minha esse ano, graças a Deus, vai dar tudo certo. É isso aí, amém. Muito bom. Outra coisa que você falou agora há pouco que me chamou a atenção é sobre mentoria. Eu vejo todo dia teu Instagram, acompanho teus stories, e você tá para lançar um curso de mentoria sobre isso mesmo. Tá. Estética e hipertrofia feminina. Como vai funcionar essa mentoria? Essa mentoria já existe há mais ou menos um ano. Eu tenho esta mentoria, hipertrofia estética feminina, glúteo gota e estética e correção postural. Que são mentorias onde a base é corrigir a postura estática, o indivíduo parado, de frente, de perfil, de costas, o que eu encontro nele, quais são as nuances, são valgo de joelho, é funcional, ou seja, dá para corrigir, é estrutural, ou seja, como que eu tenho que adaptar os exercícios para evitar um torque exacerbado no joelho. Eu vou fazer avaliação dinâmica do movimento, vou ver uma pessoa agachando e vou tentar identificar possíveis falhas, mecanismos compensatórios, coisas que eu possa ajustar, como de repente uma dificuldade de profundidade, de amplitude. Eu te pergunto aqui, pergunto para quem está nos ouvindo, como que eu trabalho o glúteo no agachamento? A partir do momento que eu passo de 90 graus, flexão, joelho e quadril. Quantas pessoas conseguem chegar em 90 graus, ultrapassar com uma boa postura? Exatamente isso. Né, com uma boa técnica? É raro. Aí as pessoas hoje, o comum na internet, mas isso é normal. Porque esse é um movimento normal, porque as pessoas são diferentes, porque o fêmur, porque a tíbia, porra nenhuma. Avalia, de repente é falta de mobilidade de tornozelo, e não é só ficar jogando lá o joelho para frente e para trás.
é dissociar esse tornozelo através de exercícios de mobilização articular. É alongar o sólio que de repente está segurando essa tíbia, esse fêmur, essa tíbia de avançar. É fortalecer o tibial anterior, que é um par antagônico e que de repente essa fraqueza entre agonista e antagonista não te permite uma boa dorsiflexão. Teu agachamento é um cocô, você não desce profundo. Talvez os adutores estejam encurtados, porque os adutores, a partir de 80 graus de flexão quadril e joelho, passam a ser extensores de quadril. Se eles estão rígidos, eles vão te puxar em retro. Ou seja, o teu glúteo pouco participará do agachamento, sua bunda continuará sendo uma bunda e não um glúteo. Então, ao invés de falar que é normal, olho e digo, caralho, não tem profundidade. Por quê? Desculpa, faz o pi aí no... Mas por que isso não está acontecendo? Hoje, que avaliações eu posso aplicar? Que alongamentos eu devo aplicar? Para quais músculos? Não é tudo. As pessoas hoje chegam na academia, luvinha rosa, bolsinha de tigresa, cinturão, um garrafão de 5 litros, bota aqui, quando a gente está colocando um colchonete, fica 40 minutos alongando e mobilizando tudo, não precisa. Eu alongo e mobilizo o que eu avaliei e vi necessidade. Da mesma forma a prescrição de exercícios. Enfim, acho que eu dei uma volta tão gigante aqui na tua pergunta, que eu já nem lembro mais ela. É sobre essa minha mentoria que está... Isso, então assim, na mentoria eu pego o profissional de educação física pela mão até o fisioterapeuta e ensino que não é só sobre a escolha do exercício, é como cada exercício é executado, como que eu consigo profundidade num exercício que exige amplitude, como que eu exploro, por exemplo, no glúteo, as porções do meu glúteo máximo, do meu glúteo médio, enfim, então... A mentoria, ela pega você pelo braço, repito, te ensina a observar a postura da sua aluna, como isso poderia prejudicar os resultados, corrigir e estruturar um treino para que já a cada 4 semanas, repita, a cada 4 semanas você perceba resultados. E não é medida, dobra cutânea, circunferência, é foto, é vídeo, não tem como errar. O próprio aluno vai dizer, caramba, eu odiava fazer alongamento, agora faz sentido para mim. Porque eu não faço mais igual a todo mundo. E essa mentoria é só o pessoal que já é formado, o pessoal que está estudando pode também tá... Acadêmicos também. Para quem me conhece, eu uso o linguajar o mais simples possível. É óbvio que eu explico tecnicamente, mas eu sempre simplifico com 2, 3 exemplos. João Moura faz muito isso, citei ele aqui antes. Por isso que gostava tanto de aprender com ele, porque eu acredito que assim como ele, eu compreendo que de forma geral, as pessoas têm muita dificuldade, mesmo tendo estudado anatomia, cinesiologia, biomecânica, porque às vezes são disciplinas que ficaram lá no primeiro semestre e elas vêm fazer um curso conosco no sexto, sétimo, que é quando acorda para a vida, parece. Sim. Então já não se lembra mais direito de origem, de inserção. Então não adianta falas muito rebuscadas. Eu preciso lembrar, preciso colocar uma imagem, mas eu preciso explicar de maneira simples para que essa pessoa já no outro dia, fez a segunda aula, da domingo aula, na segunda-feira ela já possa aplicar o que ela aprendeu. Então, acadêmicos, profissionais de educação física, garanto que vocês irão aprender. Claro, não baseiem-se apenas na mentoria, eu oriento livros, artigos, para continuar se aprofundando. Entendi. Professor, eu separei algumas perguntas específicas sobre hipertrofia feminina. Perfeito. Tem várias dúvidas que eu separei umas 10, 15 perguntas, tipo assim, essas mais, não polêmicas, mas mais interessantes. Tranquilo. São, tipo assim, alguns mitos, que você poderia falar se é mito, se é verdade. Ok. Vamos lá. Vamos andar, a primeira delas. Vai dar bons cortes. Vai dar bons cortes. Primeiro assim, queria saber se existe alguma diferença entre treino de hipertrofia para homens ou para mulheres. Tanto na prática quanto na resposta fisiológica. Sem dúvida, Acho que essa talvez seja uma das poucas certezas que nós temos, Da facilidade, de forma geral, dos homens ser um pouco maior. Todo mundo já sabe pela questão fisiológica, produção de hormônio, testosterona especialmente. Mas nós, sim, temos algumas mulheres mais responsivas geneticamente, inclusive de membros superiores, porque o discurso ele é muito igual há anos. A mulher não aumenta membro superior por causa da testosterona. Tem mulheres diferentes, posso garantir. A gente que mora aqui no sul, especialmente, pessoal aí polaco, alemão, uma genética diferente, às vezes mais magro em membro inferior e tronco, mais forte aqui, em membro superior, enfim. Então isso pode acontecer, mas claro que a diferença ela é grotesca. Ainda assim, os homens, para que essa facilidade, digamos assim, prospere, eles precisam treinar de verdade, com a devida intensidade, até a falha ou próximo dela.
né? Fazer progressão, periodização e controle da carga, comer bem, descansar bem. E a gente sabe, né, que tanto homens quanto mulheres a gente pode ter uma resposta significativa mesmo sem uso de hormônios, porque as pessoas acham que para ficarem com um corpo bonito precisa usar hormônio. Não precisam. Quando eu ensino na mentoria, eu ensino a trabalhar com pessoas comuns, com objetivos comuns estéticos, não com atletas. Eu não falo nada sobre hormônio. Sim. Até tem um módulo onde um médico fala sobre a prescrição de hormônio, muito mais para os profissionais de educação física entenderem os malefícios do que os benefícios. Porque parece que a gente quer vender uma coisa. Eu sempre achei que, quando eu era mais moleque, que precisava tomar bomba para ter um glúteo bonito. Não precisa. Sim. É treinar com a carga adequada, né? Parar de passear na academia, treinar com a frequência ideal, anotar os seus pesos para poder progredir. Sim. Hoje as pessoas começam agachando com 10, 15 cada lado, no final do ano estão no máximo com 20. É o que a gente vê. Né? As pessoas, beleza, você treina? Treino. Aí ela vai para academia quantas vezes por semana? 2. Quando vem muito, vem 3. E fica 4 dias coçando. É difícil. É difícil. Então, mulheres, homens, se vocês quiserem ter resultados de verdade, tenham uma frequência semanal de pelo menos 4 a 5 vezes por semana, treinando na devida intensidade, com uma periodização adequada. Procurem nutricionista. Hoje eu brinco que é de graça. Hoje a gente paga consultoria online aí, com excelentes profissionais, planos anuais, R$1.000 e poucos que você parcela 100 e tanto, já tem nutricionista incluso. Faz comigo, não é tão barato, mas também não é tão caro. Tendo orientação adequada, você vai economizar nesse processo. E às vezes tem gente que não tem grana, mesmo que seja R$100 por mês, o ano inteiro. O que eu sugiro? Economiza. Faz um planejamento com alguém de 3 meses. Se for alguém bom na nutrição e na educação física, você já vai pegar mais ou menos o esquema da coisa e depois você consegue se direcionar. Pegar base, legal. Vamos para a segunda, então. Isso aqui eu escuto muito, é muito normal. Tem muitas mulheres que vão treinar na academia. Você falou questão genética, o pessoal no sul aqui, tronco um pouco maior do que inferiores. Mas eu vejo que muitas mulheres elas têm medo de treinar superiores. Tem essa facilidade? Se a genética for boa, se a genética for responsiva para o aumento, terá facilidade. A maioria não tem. Precisamos considerar que algumas têm. E como a gente descobre isso? Geralmente no visual. Sim. Porque visualmente a pessoa já tem uma estrutura forte, mesmo sedentária, ou a resposta dela você percebe que é diferente no superior do inferior. Então na nossa área precisa ter feeling, precisa ter um bom olho treinado, assim, conseguir enxergar, olhar com os olhos, mas enxergar o que pode acontecer, imaginar o que pode acontecer daqui a 12 semanas, daqui a 20 semanas. O que é legal falar talvez sobre essa proporção de membro superior e inferior, especialmente para as mulheres que têm essa facilidade, ou que até usam hormônios, né? Treinar membro superior muito longe da falha, de maneira submáxima, para quem precisa. Treinar muito a linha de cintura, exercícios de manobras, chamamos de manobras respiratórias na fisioterapia, o que as pessoas conhecem como vacuum, ou a manobra do bracing, que é perfeita, que é a união do vacuum com o fechamento do gradil costal. Então o vacuum, quando eu puxo, né, quando eu retraio o abdômen, é o transverso abdominal, o músculo profundo que está trabalhando. E ele está aqui, né, inserido nas costelas. Como a gente tem o reto do abdômen, oblíquos laterais externos por cima dessa camada, quando eu retraio o abdômen, o reto do abdômen vem junto, porque ele puxa as costelas. Então, eu treino o bíceps, meu bíceps vai hipertrofiando, é para fora. Eu treino o peito, ele hipertrofia para fora, o transverso puxa para dentro. Então é possível diminuir a linha da cintura das mulheres fazendo exercício de manobras respiratórias. Vou chamar a atenção aqui, Angela Borges, que todo mundo conhece. Angela Borges, em 2013, tinha 74 centímetros de linha de cintura. Busca no Instagram dela, ela era forte, musculosa, não era gorda. Ela era mais rolicinha, aquela pessoa que não faz uma dieta para secar, a moda era essa, mas talvez ali 3, 4 quilos acima do peso. 74 centímetros. A primeira competição dela 2 anos depois, 59 centímetros de cintura. São 15 centímetros de cintura diminuído. Vamos dizer que a gente diminuiu ali 3 centímetros de gordura. Tá? Só com a Sobra técnica, 12. Só com a técnica fazendo vácuo. Só com a técnica e além dessas técnicas que devem ser feitas de manhã em jejum, quando acordar, à noite, antes da última refeição, porque está com o estômago vazio. Também aplicar a estratégia do bracing, retrai o abdômen, fecha a costela, enquanto faz o exercício. Veja, eu vou agachar, vou lá embaixo, subir, começo a ver Jesus lá embaixo. Com quem que eu empurro além da perna? Tô no leg 45, travei. Ou eu empurro com a mão ou eu empurro com a barriga. Se eu estiver tomando bomba mesmo,
abdômen vai dilatar, vai hipertrofiar. Quem dirá o pessoal do CrossFit? Não tô dizendo que eles usam hormônio. Eu tô dizendo que eles não cuidam com a postura e não tem essa questão da retração do bracing. Talvez alguns professores que estejam assistindo aqui vão comentar assim, eu faço isso. E talvez vão dizer, aprendi contigo, Fábio, ou com alguém. Porque de fato não se ensina, mas eu garanto que é o que vai ajudar a preservar e melhorar a sua linha de cintura. Show de bola. Gente, outra coisa interessante que me mandaram aqui, questão do ciclo menstrual. Pode influenciar o desempenho e a recuperação do treino na parte da hipertrofia feminina ou não? De novo, talvez eu seja polêmico no que eu vou falar, mas quem trabalha com a prática sabe do que eu estou falando. Se a gente for pegar só a ciência nua e crua, obrigatoriamente a gente vai pegar todas as mulheres no período pré e menstrual, a gente vai diminuir obrigatoriamente a intensidade. Mas tem mulher que tem um ciclo muito curto, ou que não menstrua, ou que não tem os sinais e sintomas, aí você vai diminuir o ritmo. Se ela tá naquele, eu tô aqui para isso. Sim. Então eu posso dizer, né, eu tenho trabalho com musculação de 2002, 2003 estagiário, me formei em 2005 e 2007 a partir dali só mulheres, eu trabalho só com mulheres. Cara, as mulheres, elas, é tudo muito particular, assim, às vezes você periodiza alguma coisa, chega naquela semana que ela tá bem, só que ela brigou com o marido, ela tá mal, é ali que eu diminuo a intensidade. De repente ela tá menstruada, tá com absorvente, mas professor, eu já tô... E ali a gente vai adaptando. Talvez diminuir o volume um pouco do treino, se o treino é muito longo, obviamente. Sim. Talvez diminuir um pouco da filagem, né? Talvez utilizar mais reps ao invés de mais peso, né? E menos reps. Essas estratégias eu creio que elas são livres para você usar e abusar, professor, de acordo com o seu conhecimento, seu filho e a resposta da sua aluna. Show de bola. Vamos para o próximo. Quais são os principais erros que você vê as mulheres cometendo quando o assunto é hipertrofia, especialmente nessas academias normais? Primeiro que eu falei antes para você, eu não vou falar de frequência semanal, vou falar de técnica, eu vou bater nessa tecla. Falta o cuidado com a técnica. Fábio, a coisa mais importante na musculação visando estética. Tem que deixar claro que é estética, técnica. Se eu não tiver técnica, eu fechei um pouquinho o joelho. Eu uso uma expressão que joelho fechou, glúteo desligou. Sim. Eu quero trabalhar o glúteo, então alinhamento mecânico. Eu quero melhorar o glúteo, então eu preciso de profundidade. Para que eu consiga de profundidade, para que eu consiga uma boa técnica, eu preciso avaliar para prescrever. Avaliação de testes funcionais, comprimento muscular, para prescrever esses exercícios específicos. Então, se eu for chamar atenção para uma coisa em específico, é a técnica que vem através da avaliação, então é a falta de cuidado do profissional, porque o aluno não sabe. Sim, o erro não é do aluno, o erro é do profissional, que não sabe avaliar para prescrever. Porque no final das contas, parece que a gente vê as pessoas fazendo a mesma coisa. Exatamente isso. Sempre a mesma coisa. E não é, então eu digo, não é qual é o erro do aluno? Não é o erro do aluno, é o erro do professor. Avalio para prescrever, ensino a treinar, as pessoas não ensinam os alunos a treinar. 3 de 15. Como? O que eu devo sentir? Para poder ficar dependente do professor? Eu acho que é porque o professor não treina, na sua maioria. Professor que não sabe executar, no mínimo terá dificuldades para corrigir e ensinar. Fábio Shakespeare, que sou eu. Se você não treinar, se você não sentir na pele, você não vai conseguir cobrar do aluno. Aí você dá um pezinho ali pro bíceps, ele fala 15. Aí ele tem que descansar 1 minuto e meio, mas ele não sentiu nada. Ele fica pensando, por que eu tô aqui descansando 1 minuto e meio? Aí ele descansa só 30 segundos. Você faz parte daquele pessoal daquela tese do seguinte, que o professor tem que ter pelo menos um físico apresentável? Olha, saber treinar, pelo menos? Tem uma frase, sei lá, contexto, professor Valdemar Guimarães usa muitos anos e que hoje faz todo sentido para mim. Eu penso que pelo menos uma vez na vida, quem trabalha com estética deveria se colocar no lugar do aluno. Fazer dieta por 3 meses sem errar. Quem já fez dieta aí 3 meses sem errar? Eu duvido. 3 meses são 90 dias. As pessoas não conseguem ficar 3, 4 dias. É incontrolável. A boquinha nervosa na geladeira. Tá não é? Aqui, vou tomar só uma bebida. E é isso. Então, sentir na pele porque é mais fácil de cobrar do aluno depois. Sim. E óbvio, se você tem um físico bacana, de repente para umas pessoas o bacana é o super forte, de repente o bacana para umas mulheres é a mais magrinha, isso tudo é questão de conceito. Mas a grande questão aqui é que óbvio que o aluno ele te compra primeiro pelo teu físico.
É mais fácil de acreditar em você pelo físico que você já construiu. Pô, ele viveu esse processo, então isso sem dúvida acontece. Vou te dar um exemplo. Hoje eu não trabalho mais na musculação, mas o tempo que os homens me procuravam era o tempo que eu estava com o físico mais sarado, vamos usar essa palavra. Sim. As mulheres talvez não se importavam, porque elas viam o resultado que eu encontrava nas outras mulheres. Mas os homens hoje, talvez com o físico que eu estou atualmente, não me contratariam pelo meu corpo, especialmente para quem não me conhece. Ah, eu conheço, eu já vi o que ele faz. Mas às vezes, infelizmente, querendo ou não, aí não é a minha opinião, é o que acontece. Nós somos julgados pelo nosso perfil estético. Então o meu conselho é, viva pelo menos uma vez, dê exemplo, seja exemplo. Exatamente. Sem dúvida nenhuma vai render muito mais. Com certeza. Quando a gente fala sobre glúteos, professor, tem muita gente que acha que o agachamento é o melhor exercício para glúteos. Isso é verdade? Quais outros exercícios que você considera assim, essenciais para um bom treino de glúteo? Eu acredito que não haja um exercício melhor e menor. Essa briga precisa acabar de uma vez por todas. Nem tudo é hipertrofia, primeiro de tudo. Sim. Alguns exercícios existem para recuperação da função. Quando eu mencionei antes testes de comprimento muscular ou teste de força, eu faço um teste de força específico, por exemplo, pura extensão de quadril. Estender, quem faz força e extensão de quadril é glúteo e isquio. Às vezes o seu glúteo está tão fraco que o isquio rouba no movimento. Então, quando eu identifico isso, o movimento de pura extensão de quadril é o músculo está alongado, ele parte de um grau de alongamento para encurtamento. Se ele não tem essa capacidade de produção de força, eu entendo que ele necessita de exercícios que partam do grau de alongamento para encurtamento muscular. O agachamento eu tô em pé, meu glúteo está encurtado, eu vou botando a bunda para trás, ele vai alongando, tá comigo? Então o agachamento talvez não seja o exercício ideal, porque eu estou trabalhando no nível de contratibilidade que o glúteo não está já não consegue fazer. Sim. Então eu transfiro isso, por exemplo, para um frog, sapinho. Um glúteo com caneleira, um glúteo na polia, um hip thrust, elevação pélvica. Meu glúteo está alongado lá embaixo, quando eu subo, que eu espremo, eu aproximo a origem da inserção, eu trabalho num grau de encurtamento. Então eu posso ali ajudar a recuperar a função muscular para num movimento de agachamento. Quando eu conseguir aquela amplitude que nós falamos antes, a partir de 90 graus, eu coloco de fato esse glúteo na jogada. E aí lembrando, se no agachamento a gente precisa passar de 90 graus, quantos graus eu posso agachar? De 130 a 140, 100, 110, 120, 130, 100, dá para agachar até 40 ou 50 graus a mais. As pessoas não passam de 90 e dizem que o agachamento é o melhor. Ele talvez seria, se você tivesse profundidade no movimento, só que ele jamais seria completo. Sim. Porque o glúteo tem porções, póstero superior, póstero inferior, fibras extensoras, fibras abdutoras, rotadoras externas. Então só o agachamento não resolve, só os multiarticulares não resolvem. Base unipodal, búlgaro, a fundo, abduções puras de quadril, ostra, na polia, abdução, na cadeira abdutora. Sim. Usar e abusar dos movimentos e direções que o glúteo pode nos oferecer. Show. Qual o maior mito, me mandaram aqui, qual o maior mito que você escuta sobre treino de glúteos e que você gostaria de desmentir sobre isso? Que a elevação pélvica não serve para nada. Eu acho que é um dos melhores, não, um dos melhores, eu acho. Glúteo máximo. Já temos referência, né? Veja que se eu tivesse esperado para sair um artigo científico bom a respeito, sim, eu teria que ter esperado até depois da pandemia. Mas eu trabalho com atletas e acrescento esse exercício desde 2013. Talvez por isso, até 2017, a Ângela não perdia para ninguém. Mais de 51 títulos, porque quando ela virava de costas, ela já tinha a tal da gota que hoje falo. Sim. Talvez por isso, até 2017, 18, Franciele Matos, que era minha atleta, perdia só para Ângela. Porque mesmo com 10 quilos a menos, quando ela virava de costas, era a única que tinha gota. Por que será que ela tinha gota? Porque naquela época ninguém fazia exercício localizado. E quando fazia era tudo meio mal feito. Sim. Então era o agachamento, com aquelas posturas horríveis que eu já prescrevi. E quando eu entendi que ali talvez poderia estar a mina de ouro e comecei a aplicar, as coisas começaram a funcionar. Show. Você costuma trabalhar com técnicas avançadas como pré-exaustão ou drop sets no treino de glúteo ou não? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez os fanáticos por métodos de treino não concordem. Eu uso pouco. Eu gosto muito de uma série de aquecimento, uma série ali submáxima, falha concêntrica, falha excêntrica, que nem todos os exercícios eu levo. Eu gosto de trabalhar próxima falha ou com falha. Eu não gosto de intervalos muito longos sempre, como agora é a moda do momento, 2, 3 minutos. Quem treina pesado o suficiente para descansar 3 minutos, senhoras e senhores? É uma coisa que eu escuto.
Ah, mas o Sebum descansa 5 minutos. Porra! O Ramon ficou... Gente do É céu. outra categoria, né? Assiste Não. o treino dos caras, é até o limite. E assim, mesmo assim, se não descansassem todo esse intervalo, teriam resultados similares. Porque a ciência já é bem clara com relação a isso também. No máximo, a gente às vezes tem que aumentar o volume do treino quando a gente faz mais reps e tem menos peso Sim. para equiparar o controle de carga de treino. Então eu penso que quando que eu utilizo as estratégias intensificadoras ou métodos de treino? Quando eu entendo que no treino não foi bom o suficiente. Ou quando eu entendo que tem um gazinho a mais. Não tem aquele dia que o aluno... Porra, Sim, tá mais parece que animado. tá sobrando, eu tô no último exercício, então agora eu vou te arrebentar. Hash pause. Ah, não senti nada, então agora eu vou dar uma judiada, vamos acumular um pouquinho de lactato, drop set. Sim. E aí sim. É ruim, Fábio, não é ruim, mas eu creio que seja um pouco mais difícil de fazer esse controle da carga, porque parece que você tá sempre levando o teu aluno no limite. E aquele limite extremo. E o limite extremo ele deve ser colocado de vez em quando, não sempre, porque esse acúmulo de fadiga ele acaba sendo ruim. Entendi. Vamos ver essa é a última pergunta sobre glúteos. Qual a importância da ativação muscular pré-treino para os treinos de glúteos? Boa. E como ela deve ser feita corretamente? Perfeito. Aqui vem uma discussão acadêmica muito interessante, né? Ativação ou pré-ativação? Foda-se, não importa, você escolhe o que você quiser, contanto que você entenda o significado. Ah, mas não pode ser ativação, não pode ser pré-ativação, porque qualquer exercício ativo, eu sei, animal. Pré-ativação é de prévio, pré, o que vem antes. Sim, Isso é científico, isso é literário. Então vamos parar de brigar por coisas que não importam e eu volto à pergunta. Exercícios de pré-ativação ou de ativação, como você querer pra gente não brigar, Sim. eles são extremamente importantes, especialmente para indivíduos que trabalham muito tempo sentados. Exemplo, agora nós estamos sentados em cima da bunda. A bunda está contraída ou alongada? Alongada, ó. Ela está alongada. Músculos têm propriedade viscoelástica, então eles se comportam como se fosse um elástico. Um elástico fica muito tempo esticado, ele volta rápido para o lugar depois, ele vai perdendo elasticidade. Exatamente. Então, para esse tipo de músculo que apresenta esse tipo de comportamento, talvez seja interessante exercícios de pré-ativação ou de ativação antes dos exercícios principais. E aí exercícios que eu utilizo ali a carga corporal, um mini band. Então, glúteo médio, um ostra, uma passada lateral, aí posso botar um band nos pés para colocar uma carga maior. Glúteo máximo, o próprio hip thrust, base unipodal, né, elevação de quadril com a base unipodal. Frog, sapinho, especialmente para as pessoas que são mais iniciantes. E aí você prepara, pré-ativa, ativa esse músculo, acorda esse músculo para o exercício principal, onde você vai visar hipertrofia. Professor, e quanto tempo de duração desse alongamento, dessa pré-ativação? Eu vejo meninas fazendo tipo 5, 10 minutos, eu acho exagero. Não, jogo rápido. Acúmulo de fadiga, porque mesmo, é legal essa questão que você falou, porque acúmulo de fadiga é ruim, você acaba desgastando o seu músculo para os exercícios principais, que é onde você manipularia peso, massa, que é para mim, talvez seja também uma das variáveis mais importantes, porque se eu não progredir na quilagem, além de reps, intervalo, dificilmente eu vou evoluir. Então, óbvio, se eu fadigo demais, como que eu vou chegar no exercício principal? Além do mais, né, os primeiros exercícios, primeiro, segundo, terceiro, é onde você tem que botar peso. É onde você tem que fazer menos repetições e mais carga. E aí pensa, eu vou lá, faço um frog, um glúteo, um caneleiro, um elástico, e daí vou pro hip thrust. Cara, eu vou movimentar 20, 30% a menos da quilagem. Então, geralmente, um exercício de 2 a 3 séries, até 25, 30 repetições, que aí depende do nível de fadiga de cada um, né? Se você vê que você está fazendo muitas reps, dá um intervalo de recuperação curto, 30 segundinhos. Afinal, você está aquecendo com band, pré-ativando, ativando com band. Então, a preparação. Maravilha. A gente está chegando às perguntas finais aqui agora sobre correção postural, saúde funcional. Vamos ver o que mandaram aqui. Quais são os principais desafios posturais que você encontra em mulheres e como eles impactam nos treinos de hipertrofia? Boa. Especificamente, retroversão pélvica. Boa. Principais desvios posturais. A gente não pode chamar talvez de desvios posturais, mas de mecanismos que podem gerar compensações. Mudanças em estrutura articular que podem gerar compensações em movimentos dinâmicos ou estaticamente. Quando eu olho para a pessoa, ela tem uma postura feia, que não representa o que ela é de fato.
às vezes uma barriguinha saliente que ela nem tem, mas a anteversão de quadril, que é a inclinação anterior, projeta aquela pitose abdominal. Às vezes ela pode ter até um glúteo bonito, mas a retroversão, que é a inclinação posterior que deixa a bundinha para dentro, de perfil deixa a pessoa parecer uma tábua. Então, essas mudanças estruturais que são advindas, em muitos dos casos, por conta de, tô aqui sentado, sento, eu vou flexionando o meu tronco. Há uma tendência dessa cadeia anterior começar a ficar rígida, encurtada. Sim. Então eu passo aqui meses, né, anos. Quando eu vou levantar, há uma tendência de eu carregar meio que essa postura comigo. Sim. De retração, então fechamento, o meu peitoral menor, que pode carregar a minha escápula. Se tira uma pessoa, a camisa dela tá com a escápula toda solta, assim, sambando na tua cara. Porque o peitoral tá puxando. Sim. O abdômen muito retraído e, ao contrário, a musculatura posterior fraca, incluindo o glúteo. Aí eu passo em cima da bunda, alongado. Então, esse nosso comportamento do dia a dia, feito por meses, por anos, pode comprometer a nossa estrutura, que seria curvaturas anatômicas da coluna preservada, né? A nossa lordose cervical, a cifose torácica, a lordose. E aí tudo isso muda. E quando isso muda, eu carrego isso para o exercício, eu não consigo atingir aquelas fibras, eu não consigo atingir aquele local específico. Daí o que as pessoas falam, sua genética é ruim. Aí eu digo, sua genética não é ruim, é você que treina errado, animal. Entendeu? Fábio Shakespeare, é isso. Maravilha. Ó, esse aqui também acho que é bem importante me mandar na penúltima pergunta. É importante fazer avaliações posturais antes de prescrever os treinos e como isso influencia na individualização do plano. Perfeito. Sem avaliação não pode haver prescrição, simples assim. E a avaliação não pode ser baseada apenas em circunferência, passar fita métrica e dobra cutânea. Isso aí até a minha nutricionista faz. Por isso que desde 2012 eu não faço mais esse tipo de avaliação. Eu faço avaliação funcional da função de alguns músculos. Ele tem capacidade de extensão de quadril, ele tem capacidade de abdução. O que eu preciso fazer para mudar isso? Eu faço teste de comprimento muscular. Esse músculo está rígido, ele pode estar puxando essa pelve em retroversão. Sim. Então eu alongo esse músculo. Então eu preciso conhecer quais são esses testes funcionais, quais são esses testes de comprimento muscular para prescrever os exercícios. Além disso, existem centenas, dezenas de outros testes clínicos para dor. Tem paciente que tem dor, né? Então, às vezes, esses testes posturais, simplesmente, eles não funcionam. Eu preciso entender de teste de dor. Pergunto, você é profissional de educação física, você que está formando, já aprenderam algum teste de dor na faculdade? Não. Não. Nada. Pergunta, eu aprendi? Não. Literatura de fisioterapia, por isso estou fazendo uma outra faculdade, por isso estou fazendo mestrado, por isso que você vai fazer aquele cursinho de 18 meses, vai ficar a ver navios, e por isso que você que fez faculdade 4 anos e porque acha que fez faculdade não está se especializando, vai ficar a ver navios e vai reclamar da profissão também. E professor, isso que você está me falando agora sobre essas técnicas, isso tem tudo na tua mentoria? Tudo na minha mentoria. De novo da mentoria? Tudo do professor. Pelo menos aquilo que eu julgo mais importante, que é com que eu trabalho, na realidade. Eu só ensino aquilo que eu já testei e apliquei. Tem muita ciência, mas também tem muita prática clínica. E quando eu falo de prática clínica, não é só minha, tá? O que nós temos na literatura, o que alguns profissionais aplicam como prática clínica e que não há, talvez, evidências robustas, não é porque essas evidências não aconteceriam, é porque tem gente que não quer dar moral para essas evidências. Isso existe na ciência também, tá? Especialmente na fisioterapia. Então, se o pessoal quiser participar da mentoria aqui do professor, entra em contato, tem lá um link no teu Instagram. Se vocês me chamarem e disserem que assistiram o vídeo aqui do nosso querido professor, vocês terão 20% de desconto. Eu não costumo fazer isso, é uma oferta especial, porque aqui é uma troca, eu costumo honrar quem me honra. Então agradeço a oportunidade. Isso nos ajuda, né? Não só te ajuda, como você falou, isso nos ajuda. E quero agradecer demais a oportunidade que está nos assistindo. Espero que não tenha ofendido ninguém, mas se você se sentiu ofendido, não foi pelo que eu falei, foi pelo que você sentiu. Então quando a gente sente, dá uma olhada aí dentro, o que está faltando, né? Essa ofensa pode se transformar em processo de reconstrução. Sim, tudo que talvez eu falei aqui de erros que a gente comete, de avaliação, eu bato no peito, eu já fiz errado. E não tenho vergonha de dizer que já fizeram errado. Tem gente que não admite, eu admito. Peço desculpas para os meus alunos que ensinei errado numa época, foi como eu aprendi ou como eu era preguiçoso para não ir atrás estudar. Então não caiam na mesma cilada que eu caí, que foi abrir um livro de biomecânica quase 2 anos depois de formado. Graças a Deus hoje eu trabalho com isso, me tornei referência, mas nem por isso me condiciono a fazer o que sempre faço. Continuo estudando,
para que talvez daqui a 5 anos ou ano que vem, se você me entrevistar, eu possa dar respostas diferentes, mais completas e até mudar algumas afirmações que eu fiz aqui hoje. Isso é educação física de qualidade. Com certeza. Queria agradecer ao professor Fábio aqui. Tipo assim, a gente tá acabando a nossa primeira parte da nossa entrevista, só que não acabou por aqui, né, professor? Bora! O professor separou alguns exercícios pra gente aqui, pra gente mostrar um pouco na prática como funciona. A gente até separou uma modelo aqui pra poder estar participando do nosso bate-papo aqui da nossa aula. Vamos lá, então. Bora pra prática. Vamos pra prática, então, gente. Então vai ter que fazer um osso comigo no final. Bora. Vamos lá. Osso. Osso. Tamo junto, gente. Até já. Pessoal, antes da gente começar a nossa aulinha prática aqui com o professor Fábio, eu tenho um presentinho pra ele aqui, do meu patrocinador da Infinity Sports. Gosto de presentes. É uma lembrancinha, mano. Vamos abrir, professor, do canal. Espero que você goste. Excelente. O Rafa da Infinity Sports. Rafa, obrigado. O Rafa que tá sempre em todos os episódios me ajudando aí. Aí, boa, gostei. Ah, tem até meu nome atrás. Com certeza. Legal demais. Porra, obrigado de coração. Vou usar muito, hein? Não é todo dia que a gente entrevista um coach olímpico, gente. Obrigado. Tá louco. E vamos voltar esse ano, se Deus quiser, né, com a Fran. A gente não falou antes, né? Eu voltei a ajudar no treino da Franciele Matos. Ela continua com o Panaim, craque, né? Sim. Continua com o Garon, né? E eu só estou prescrevendo o treino e cuidando dessa parte do treino aí a partir de quando faltavam 20 semanas, agora faltam 16, se não me engano. Certo. Então, vamos dar sequência, gente. Eu vou chamar aqui a Ila. Legal. Ela que vai ser nossa modelo aqui na nossa Agora aulinha minha aqui modelo hoje. tá pronta. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Preparada? Tudo certo. Tá super na mão do professor? Mais ou 3 dias menos. sem andar, no máximo. Só. Vamos lá, professor. O que você separou pra gente hoje? Bora, já que a gente falou tanto de postura, eu penso que a gente poderia mostrar na prática aqui como que a baixa mobilidade de tornozelo, que eu vou imaginar que ela talvez tenha um pouco de restrição, a maioria das pessoas tem, como que a baixa mobilidade de tornozelo pode interferir na questão da profundidade e o que a gente pode fazer de maneira rápida já na hora para melhorar isso. E aplicando isso diariamente, obviamente que vai melhorar cada vez mais. Certo. Vambora. Bora lá, Vou então. te seguir, então. Vambora. Deixa eu guardar aqui. Bom, então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem tem o iPhone, vou aqui, prof. Pode ir. Uhum. Vocês vêm aqui, ó, na parte inicial aqui em buscar, Certo. e aí escreve medida, já apareceu ali, ó, que é um aplicativo. Legal. Quando abrir, peraí que eu tinha fechado ele, tá aqui, ó. Ele vai girar aqui graus, ó, tem medida e tem um nível aqui embaixo, ó. Sim. Então é o nosso goniômetro digital. Eu posiciono lá na canela dela, ó, vou inclinando. E aí a mobilidade de tornozelo, uma boa mobilidade de tornozelo, ela vai aí 45 graus, entre 42 e 45. Sim. A maioria das pessoas não chega nessa mobilidade, elas chegam a 32, 33. E aí, óbvio, né? Quanto menos o meu joelho avança, mais eu tenho que inclinar o meu tronco para frente para não cair. Sim. Vamos fazer um teste com ela. Vamos lá. Pode deixar a mão aqui para frente, agacha e para embaixo. E aí eu vou vir aqui, ó, que eu acredito que lá consiga aproximar. Nós só temos um problema. É. Nós temos um problema, que ela já tá com a mobilidade muito boa, que ela já tá com 42. Por que você tá com essa mobilidade tão boa assim? Depois do teu curso? Olha lá. Ela fez meu curso. Ela é professora aqui da academia, eu estive dando um treinamento aqui faz quanto tempo, prof? Acho que uns 2 meses. 2 meses, então olha só, eu ensinei esse teste. Tu lembra quanto que tu tinha de mobilidade que a gente testou com todo mundo, né? Eu não lembro. Não lembra? Mas eu tinha uma certa restrição por uma conta certa do Faz o movimento de novo, de ladinho, só para vocês observarem, porque ó, bem devagar. Olha só que interessante. Ó, boa postura, parou. Curvaturas anatômicas preservadas. Olha como, com licença, tá? Olha como o glúteo dela tá bem alongado, que é sobre isso que a gente falou antes. E se vocês perceberem, ó, como há esse avanço aqui da tíbia em grande inclinação, há avanço do fêmur. Então essa profundidade aqui já passou de 90 graus faz tempo. A gente está aqui com 110 mais ou menos. Desce um pouquinho mais. Parou. Abre o peitoral. Força o joelho para fora. Olha a profundidade dela. Olha que bom movimento. Aí me responde, será que aqui tem participação do glúteo ou não tem? O que é a retroversão acentuada, que leva ao apagamento da curvatura lordótica fisiológica e coloca o glúteo num péssimo comprimento para exercer força? Vai descendo, prof. Vai descendo. Isso aqui, ó. Vai descendo, vai descendo. Isso mesmo.
Te pergunto, apesar dessa profundidade toda, onde é que tá mais fácil? Aí ou onde você estava antes? Aqui. Aqui mesmo. Ou seja, não é o quanto você desce, é como você desce. Não é lá embaixo, quanto mais eu desço, que meu glúteo trabalha. É lá embaixo, com o glúteo num excelente comprimento para exercer força. Pode subir, prof. Então, apesar de a gente não ter conseguido mostrar que o exercício de mobilidade que eu ia aplicar com ela e alongamento que você está fazendo quantas vezes por semana, professora? Todos os dias. Repete comigo. Todos os dias. Todo dia, em que momento do treino? Antes do treino. Antes do treino. Quantas séries e quantas repetições? De alongamento? 3. 3 séries? 3 séries. Um exercício? Não, são 3 também. 3 também. Para que músculo? Bom. Glúteo, posterior de coxa e quadríceps também. Por que só esses músculos? Era a minha maior dificuldade. Ou seja, foi avaliado e decidido que esses músculos deveriam ser alongados, que essa articulação deveria ser mobilizada, que foi o que a gente Você comentou. viu que eu nem tava perto de nós na hora que a gente tava conversando, né? Ela realmente fez seu curso. Ela realmente muito bom, parabéns, sensacional, obrigado. Comprem a minha mentoria. Isso aí. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Excelente. Então, vamos aproveitar aqui e vamos levar ela para um exercício que eu gosto muito Certo. e que ele ainda gera bastante polêmica, até porque a gente tem um trabalho sobre ativação muscular, eletromiografia, Certo. né, que mostra que não muda porra nenhuma na eletromiografia. Mas ainda estou buscando trabalhos de espessura muscular, mais robustos, com um público, uma amostra maior e especialmente com mais tempo de duração, que é a cadeira abdutora. Ao invés de fazer 90 graus, elevar o quadril com um stepzinho nas costas para a gente posicionar o quadril ali mais ou menos no ângulo de 45, 60 graus, que supostamente é o melhor momento de contração ali para o glúteo médio, onde ele está no seu ponto perfeito para exercer força, no seu Sim. comprimento tensão, melhor comprimento tensão para exercer força. Tem step emborrachado aqui? Tem. Busca um Vambora, para nós, então. por gentileza. Vamos lá, sem corte. Cadeira abdutora. Olha que interessante. Esse exercício aqui, quando a gente senta, eu vou tirar o step na Certo. máquina. Pode sentar tradicionalmente. Encosta a coluninha lá, ó. A gente forma aqui mais ou menos um ângulo, ó, de 90 graus, tá Sim, vendo? aham. Então eu tenho o glúteo médio aqui, ele tá nessa posição. À medida que eu vou flexionando esse quadril, ele vai encurtando, ó. Então, à medida que esse músculo encurta, ele vai perdendo a capacidade e eficiência para produção de força. Claro que ele trabalha, mas muito menos. Certo. Até porque, cinesiologicamente falando, a 90 graus de flexão de quadril, o forte abdutor é o obturador interno, não é glúteo médio. Entendi. Da mesma forma que quando eu inclino o meu tronco aqui para frente, inclino o tronco aqui, prof. Segura aqui, ó. Até tem para isso, né? Aham. Quando eu faço essa inclinação que dá mais ou menos uns 110 graus, o trabalho ele fica muito mais evidenciado para essa região aqui, ó, fibra póstero superiores do glúteo máximo, que passa a ser um abdutor de quadril ao invés de um extensor. Entendi. Neste sentido, para tentar colocar o glúteo médio no melhor comprimento para exercer força, já que no plano lateral é o tensor da face lata, Aham. eu vou buscar esse ângulo de mais ou menos 45, 60, que é onde ó, o glúteo alonga, aqui, ó, ele tá bem alongadão. Sim. À medida que eu subo, ele relaxa. À medida que eu... O que eu fiz em 2012? Eu coloquei um vídeo no Facebook desse jeito, ó. Um step emborrachado, porque dele não escorrega, não desliza, é seguro para o aluno. E aí eu peço para que o aluno suba o quadril dele. Aí. Mais ou menos formando esse ângulo. Agora sim, ó. Quadril com relação ao joelho, mais ou menos 60 graus. Só que, se ela tá sentada desse jeito aqui, inclinada para frente, concorda comigo que ela tá fazendo 90 graus? Ó. Sim. Para ter 60 graus, eu preciso, ó, encostar, sem medo, sem medo. Isso. Aí eu vou cuidar para não ficar com a curvatura lordótica muito acentuada, dar uma apertadinha na minha mão. E isso porque a lordose ela é leve, não é uma hiperlordose. Abdômen bem retraído, costelinha fechada. Muito importante. A força precisa ser feita, Guspi, no joelho, não é no pé. Porque se fizer força com o pé, o joelho vai entrar, vai ter um valgo de joelho.
Então você que vai me dizer se você consegue fazer força com o joelho aqui. Aí, dependendo da máquina, vai ter que colocar um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, repito, porque se fizer força no pé vai dar errado. Então, supostamente, nessa posição, um pouquinho mais baixo, baixa um pouco mais o quadril. Aí, eu vou ter bastante trabalho desse glúteo médio. Abduz. Isso, vou arrumar essa cabecinha aqui, ó. Isso, vai. Cabeça é o leme do corpo, né? Se eu boto a cabeça pra frente, eu geralmente faço hipercifose. Se eu faço hipercifose, eu retifico a lombar. E é importante manter a pelve em neutralidade. Nem inclinação anterior, nem posterior. Se eu retifico, ela inclina posterior. Consegue sentir o trabalho? Consegue tirar a mão e colocar a mão onde é que você sente? Onde é que você percebe esse trabalho? Vai fazendo o movimento, ó. Mais, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Superior. Um pouco posterior, pode parar, que é aquele buraquinho, a famosa depressão trocantérica, que tanta gente fala que não dá para corrigir. O que as pessoas confundem, pode sentar para descansar, deixa eu tirar. O que as pessoas confundem é lá com o hip dips, que é do lado. Sim. Não é disso aqui que a gente está falando, aqui tem uma concavidade óssea. Sim. Mesmo. E quanto mais larga a estrutura da bacia aqui da mulher, talvez mais ela vai ter essa concavidade acentuada. Agora, quando eu boto a mão no glúteo, onde tem músculo, sim, glúteo máximo e médio, fibras abdutoras pósteras superiores do glúteo máximo, abdutoras porque também do glúteo médio. Sim. Se eu não tenho hipertrofia, óbvio que eu vou ter um buraco aqui. Se eu ando com a bundinha para dentro, um buraco maior ainda. Se eu coloco a pelve ali em neutro e começo a trabalhar volume muscular em abduções de quadril, óbvio que eu vou hipertrofiar. O problema das pessoas é que elas vão 2 vezes por semana para academia, 3, tem 1 horinha para treinar. Qual o exercício que elas fazem? Esse sentado em 90 graus, que é um péssimo exercício para glúteo médio, 3 de 15. Vai hipertrofiar o quê? Sim. É isso. E tem mulheres que eu conheço que não tem essa paciência de vir treinar, prefere fazer um procedimento estético. Perfeito. Gasta um absurdo. Perfeito. Para tampar esse buraquinho. Tipo assim, com o tempo vai voltar. Com certeza, nunca saiu dali, né? Esse defeito, sim, vamos dizer, é só uma máscara que no fundo ninguém sabe a longo prazo que males isso pode causar. Talvez nenhum, mas talvez no futuro. Sim, ninguém sabe. É como se falava que Botox sai, lembra? Ó a minha cara, se já não tá toda derretida aqui, ó, porque eu fazia o bigode chinês com 26 anos. Pesado, agora eu tenho que retirar. Então imagina isso numa coxa, num, sim, glúteo, que a gravidade já é pior do que o rosto. Exatamente. E aí, obviamente, se você não tem uma máquina dessa, que você não consiga apoiar bem o joelho, não tem step emborrachado, o ostra no chão serve deitadinho, decúbito lateral. Tá fazendo edição, de repente pode colocar aqui para as pessoas identificarem. Sim. Abdução na polia, em pé, sempre buscando esse ângulo de 45, 60 graus. Uma boa referência de estudo para quem quer estudar a cinesiologia do movimento, ou seja, as ações musculares, o que um músculo faz, dependendo da posição da articulação, Capandi. Literatura de Capandi, existe desde a década de 80, 90, você vai achar Capandi, uma revisão de 2000, 25 anos, melhor livro que fala basicamente sobre isso aqui. Show. Toda essa postura. Boa, vamos... sobre o ostra, vamos mostrar na prática porque tem algumas nuances interessantes aqui que podem te ajudar. Primeiro, o que eu recomendo é sempre coloquem aí a sua aluna mais num cantinho para ela ficar discreta, né, aqui tranquila, não se sentir acanhada para fazer o movimento. Tem o band aqui para fazer resistência, não necessariamente eu preciso utilizá-lo no começo quando a aluna é muito fraca, por exemplo, mas depois essa resistência ela se faz necessária. Os pés vão fazer pressão aqui um contra o outro, eles não vão se descolarem. E aí eu vou dar a orientação agora para ela fazer essa abdução. E se você perceber, além da abdução, ainda tem uma rotação externa. Lembrando que o glúteo faz extensão, abdução e rotação externa. Quando eu puder unir esses movimentos, o exercício fica muito mais completo. Então aqui, ó, abdução pura e simples, com uma pequena rotação externa, ó, para um trabalho bem eficiente de glúteo médio. Vocês vão achar bastante coisa sobre trabalho do exercício ostra em PubMed, etc., valorizando bastante esse exercício.
Depois, o que eu gosto de fazer para evoluir nesse exercício, deixa o bracinho apoiado no chão. E quando você elevar aqui, abduzir, eu quero que tu eleve a pelve contra a lateral. Tira o corpo do chão, tronco do chão, tudo bem? Deixa o bracinho aqui, ó. Isso aí, perfeito. Que daí, em conjunto, abdução, rotação externa e elevação da pelve contra a lateral. Ou seja, aqui eu terei um movimento dinâmico e lá embaixo um movimento mais isométrico, estático, sustentando o peso do corpo. Então vai doer dos dois lados, é lindo. Bora lá. Isso, Vai junto, tudo junto, ó. Tá? Ó. Já vem levando. Isso aí, ó. Abre bem sem medo, já vem bem. Isso, aí. Boa, bastante contração de abdômen. Perfeito. Isso. Tu pode tirar esse joelho do chão na próxima agora. Quer ver agora, ó? Vem, abre, isso. Agora sim, ó. Vem. Fecha, abre. Boa. Isso, dói, né? Ó, não precisa tirar muito, é só... É como se fosse tirar o joelho do chão, querido. Tá levando ao máximo, agora sim, ó. Agora você tá exigindo, ó. Agora você tá exigindo. Mantenha essa postura de não se inclinar para frente, abduz. Esse aqui é um band, ó, bem resistente, né? Tá limitando um pouco a abdução dela, ó. Ótimo. Uau! Dói aonde? Põe a mão. Perfeito. Lá, dói também embaixo na sustentação. Então esse é o objetivo. Veja que é um exercício bem simples que se utilizava muito na fisioterapia. Estes são os exercícios que eu falo para vocês que nem tudo é hipertrofia, às vezes é recuperação da função, especialmente o glúteo médio, um forte abdutor negligenciado por muitos profissionais que acreditam que um agachamento ou um búlgaro só porque trabalha numa base unipodal sustentando de maneira isométrica será o suficiente para gerar hipertrofia. Não é. Mas isometria gera hipertrofia. Tanto quanto o movimento dinâmico, tanto quanto você progredir na carga, na quilagem do volume de treino, nunca, jamais. Se você acredita nisso, estude, por favor. Lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou abrir porque eu já tô suando. Queria mostrar meu casaco do Olímpia. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui um movimento que é extremamente importante na prescrição dos exercícios, que não é para todos, pelo menos num primeiro momento, dependendo das restrições que a pessoa pode ter, que é o stiff. O stiff, quanto mais estendido o meu joelho, maior a demanda de trabalho para os meus isquios, mas você nunca vai deixar de trabalhar o glúteo. Por quê? Porque existe uma inclinação anterior da pelve na flexão do tronco e na extensão existe uma volta dessa pelve, então o glúteo está alongando e contraindo, ponto. Mas se eu quero aumentar a demanda de trabalho do glúteo, aí eu começo a colocar flexão de joelho. Eu aumento a flexão de joelho. Quando eu flexiono, eu paro de alongar aquele isquio, ele dá uma encurtada, então ele vai perdendo a sua capacidade de contração. O glúteo já vai alongando mais, lembra? Quanto mais alongado, quanto melhor o comprimento e tensão para exercer força, melhor a eficiência mecânica. Então qual que é o detalhe aqui? Eu quero propositalmente que você estique os joelhos. Eu vou usar a palavra estica, que é bloquear. Propositalmente, estica, rígido. Isso, como se fosse hiperestender. Isso aqui não pode. Fábio, mas a tradução de stiff em inglês é rígido. Não tem, não. Foda-se. Essa rigidez, esse esticar, esse bloquear, não é só articulação do joelho, qualquer uma, vai sobrecarregar tendão e partes moles, especialmente ligamento cruzado anterior, que rompe em torse ou hiperextensão. Então há uma grande possibilidade de, a longo prazo, especialmente se você já tiver esse tipo de postura de joelho estendido, hiperestendido, você vai alongar demais tendão da fossa poplítea, vai hiperestender ligamento cruzado anterior e, se não romper, porque é difícil de romper, vai ficar com essa hipermobilidade que vai prejudicar os seus resultados. Então você vai tirar esse bloqueio bem leve, ó. Parece que não muda nada, ó. Quer ver? Ó, estica, ó, volta. É só esse detalhe, essa pequena nuance. Então, ó, não estica, estende. Não estica, estende. Mantém essa máxima extensão, vai descendo devagar, queixo para dentro, escápulas fechadinhas, não é queixo no peito, é queixo para dentro. Isso, aí sim, ó. Vai jogando o quadril para trás bem devagar, quadril para trás, quadril para trás, quadril para.
Tá vendo que o joelho já tá fletindo, ó? Estende mais ele. Isso, sem esticar. Agora vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem com o quadril para trás. Barra mais perto do corpo. Isso, quadril, quadril, quadril. Ó, ainda curvaturas anatômicas preservadas, tá bonito. Para. Estende o joelho, tá vendo? Por que a pessoa vai fletindo o joelho? Porque tem rigidez de cadeia posterior de coxa. Vai doendo, o que ela faz? Flexiona o joelho. Só que quando eu vou flexionando o joelho, eu vou perdendo a capacidade de contração do posterior. Flexiona um pouco mais o joelho. Um pouco mais. Um pouco mais. Aí. Que movimento que já é esse aqui, que tem gente que chama de stiff. Isso aqui já é quase um Romanian Deadlift. Que é a partir aqui mais ou menos uns 30 graus de flexão desse quadril. Senta mais agora, ó. Vai como se fosse sentar. Mais ainda, olha pra frente agora. Isso aqui, fecha a escápula um pouco. Isso aqui já é um terra. Então eu vou aumentando a flexão de quadril, alongando mais esse glúteo e encurtando os posteriores. Ou seja, os posteriores participam menos, o glúteo trabalha mais. Vai estendendo o joelho, vai estendendo, vai estendendo, vai estendendo. Que lindo. Mais ainda. Aqui, ó. Extensão sem bloqueio articular. O puro, velho e bom stiff. Excelente, minha aluna. Bom demais. Poderia ficar mostrando o movimento, mas eu acho que se vocês podem buscar, tem vários movimentos, muita gente que treina bonito, inclusive o movimento dela estava lindo, mas é para mostrar essa diferença de nuance. Joelho bem estendido, stiff. Joelho levemente fletido até uns 30 graus. Romanian Deadlift já começa a aumentar um pouquinho do trabalho do glúteo. Vai baixando mais o quadril. Terra. É isso. Por que você flexionou o joelho antes? Estava doendo o posterior? Bastante. Então quem é que você tem que alongar agora? Posterior de coxa. Para melhorar o movimento. Ou seja, não é só o stiff que você faz 1, 2 vezes por semana, porque você faz com peso que vai ser o suficiente para alongar essa musculatura, como tem gente que acredita. Especificidade. Se eu tenho dificuldade de flexibilidade, eu tenho que treinar alongamento. Alongamento específico. E alongamento sozinho não se sustenta, por isso que eu tenho que alongar com uma certa frequência. Não à toa os ginastas, os treinadores sentam em cima das costas deles todos os dias, porque se não fizerem eles vão voltar à posição que era. Muito bom, minha aluna, muito bom. Galera, antes de a gente finalizar o nosso vídeo, igual eu falei pra vocês, não é... Eu tô com um cara que é um coach olímpio, gente. Então é uma oportunidade top dele avaliar meu físico, né? Bora, aproveitar pra quem não a sabe, eu oportunidade, trabalhei né? muito tempo com o Márcio Zic, né? Tive um atleta profissional com 21 anos, João Pedro Reicher, profissionalizou com, na época, 79 quilos. Cinturinha fina, ombrinho marcado, um rosto bonito. Já tive outros atletas, Chong lá do Paraná, que tá voltando a competir, que o Panaim, acho que tá cuidando das poses dele, Thiago Chong, muito bom, Márcio Zic também, campeão. Deixa eu tirar uma dúvida, já que Aí. você trabalhou com esse público já, com esses atletas Messizic. Eu tenho a cintura mais grossa, normal. Vácuo seria uma opção legal ou não? Especialmente a manobra do brace. Até não falei do Jair, que também era um atleta meu, Márcio Zic. Nossa, foi excelente. Arnold, sul-americano, brasileiro. O que eu fazia com eles, assim como eu faço com as atletas e faço com as mulheres, que é o meu público. Veja, atleta é 1% do meu público. Sim. O resto são mulheres com objetivos comuns estéticos, ponto, e talvez eu tenha ali uns 5% de homens na minha consultoria. Certo. Basicamente, todos eles trabalham as manobras respiratórias para recuperação ou manutenção dessa linha de cintura. O vácuo é um excelente exercício, só que a gente precisa tomar cuidado, porque o vácuo, quando eu faço a sucção, há uma tendência, né, de abrir as costelas. Certo. E o músculo, quando eu vou treinando ele, e com a costela aberta, com a costela aberta, com a costela aberta, qual que é a tendência da costela? Afastar. Então eu posso até ter força de profundidade, de puxar o vácuo, daí sem camisa, beleza. Só que a hora que tu solta o abdômen, fica uma barriga de sapo. Então, além do vácuo, que é a retração, precisa acrescentar o fechamento do gradil costal. Que é aqui, ó, as costelinhas flutuantes, elas precisam fechar. Certo. Quando eu fecho isso, eu diminuo essa linha de cintura num todo. Então, a gente chama de manobra do brace. Eu posso te Certo. mostrar aqui na prática, Certo. de repente o pessoal pode treinar em casa. Tá. Ó, pessoal, falta exatamente 5 semanas pro meu campeonato. Eu quero uma opinião sincera do professor. Giovanni, tá legal, mas eu acho que você precisaria trabalhar mais do que 5 semanas. Perfeito. Eu quero sinceridade, beleza? Não precisa ter medo, não. Imaginando que em 5 semanas a gente já não consegue mais fazer muita coisa em nível Exatamente. de volume muscular. Sim. Pensar o que a gente consegue fazer com o teu físico no pouco tempo que a gente tem. Então vamos lá. Perfeito. Vou ficar aqui perto da câmera, né? Vou olhar daqui, vou olhar junto com o pessoal.
Depois qualquer coisa eu me aproximo. Tá. Vai mais pra trás um pouco, professor. Aí, tem mais luz. Mais ainda. Posso mexer aqui? Aí, agora sim, tem mais luz. Bem relaxado. Inspira e solta. Primeiro relaxado, isso. O que eu quero que você faça? Você vai inspirar pelo nariz e quando você soltar, você vai fazer de conta que você tá, tipo, sabe, esvaziando um balão, assim, com os dentes? Faz isso, daí eu quero esse abdômen marcando, só que você não pode recolher. Então, pra quem tá vendo aqui, ó, eu pedi pra ele inspirar e na hora que ele soltar o ar, ele só não pode se encolher. Eu quero ver se ele aperta mais esses gominhos abdominais aí. Vamos lá, inspira. Isso, ó, já começou a marcar, ó. Então isso é o que você vai poder usar no dia da competição como estratégia, inclusive quando caminhar, para não caminhar com a barriga solta. O peito tá bem marcado, mas claro, a gente precisa de mais volume superior, tá vendo? Eu ainda toco aqui, ó, na tua clavícula, ó. Então tá um pouco em desequilíbrio essa região clavicular, que é o que não vai desenvolver em 5 semanas, mas você já vai poder dar um foco nisso, né? O que a gente precisa talvez aqui, ó, isso aqui que é um bracing bonito, ó, como a costela tá fechadinha, tá vendo? Excelente. Isso é o que geralmente as pessoas não têm. Você pega os homens, eles vêm meio que numa linha reta. Agora eu quero que você faça a posição semi-relaxado, tipo contrai a dorsal, tá? Com a mesmo lance da respiração. Fica aqui, ó, semi-relaxado e aperta esse abdômen. Isso, abrir a dorsal. Oh, aí, ó. Boa. O que eu quero? Essa mão aqui, ela tá... Na IFBB tem, né? A mão bem aberta, né? Tá. Beleza. Você pode fazer transição. Aqui. Situação de dorsal que eu tô com um pouco de dificuldade. Tá. Aqui. Essa expansão de dorsal, deixa a mão aqui relaxada do lado do corpo. Pega fecha o cotovelo, fecha. Sabe remada baixa? Pega um estribo imaginário, assim, ó. Do jeito que eu tô aqui, ó. Fecha o cotovelo. Fecha mesmo, fecha a mão. Estribo imaginário. Leva lá na frente. Vem contraindo essa dorsal na hora de puxar, ó. Ótimo. Abaixa o ombro um pouco. Ela contraiu aqui, ó. Ela contraiu. Vou mostrar para as pessoas. Leva lá na frente, o estribo imaginário. Ombro baixo, aponta o cotovelo lá pro inferno, pro chão, faz força para baixo, ombro e cotovelo para baixo e aperta aqui, ó, para expandir essa dorsal, vem. Isso. Daqui agora, arma pose, com isso aqui, arma pose, vai, isso. E baixa um pouco mais assim, o braço aqui, a mão, ó. Já melhorou um pouco dessa contração. Por que que ainda não expande mais? Porque tu ainda tem dificuldade de encaixar essa escápula, mas também porque precisa desenvolver a dorsal, sem dúvida. Então hoje, olhando o teu físico, eu vejo que o peito ele destaca, pode melhorar o superior, o ombro tá bonito, mas ele pode marcar mais o posterior, ó. Ele tá bom aqui, ó, bom deltoide, mas aqui ele tá menor. Então focar nessa cadeia posterior. De costas, da mesma forma, desde puxar o latíssimo aqui mais de baixo. Então tanto as puxadas, exercício de puxada, especialmente para essa região aqui, ó, mais alta e lateral, mas também a dorsal. As remadas, para a gente desenvolver especialmente aqui essas fibras adutoras, né, que vão aduzir as escápulas, mas de novo também essa espessura do dorsal. Se eu fosse o teu treinador hoje, como o teu ponto fraco são as costas, eu faria um treino só de puxadas e um treino só de remadas. Eu acho que isso poderia acrescentar bastante. E como o teu abdômen ainda precisa marcar mais, a gente tem 5 semanas. Nessas últimas 5 semanas, treinar exercícios abdominais, talvez todo dia, dia sim, dia não, junto com as manobras respiratórias. Fica de frente para lá. Inspira profundo, meio que puxando o abdômen, mantém ele aqui dentro. Quando soltar o ar, eu quero esse fechamento da costela sem empurrar isso aqui para fora. Relaxa primeiro, relaxa. Cresce a caixa torácica na inspiração. Isso, aqui tá lindo. Mantém, agora quando solta, mantém grande aqui, ó, e só fecha.
Isso, olha que maravilha, ó. Agora, curtinho pelo nariz, forte pela boca, sem encolher. Curtinho, respira, longo, solta. Percebe que cada vez que ele respira, ele não se mexe, ó. Ele cresce pouquinho aqui, não pode abrir as costelas se mantêm fechadas. Mais pressão. Mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais força. Olha a circulação sanguínea aqui como vai aumentando, ó. Ó. Olha, dói, né? Dói, né? Olha aqui como vai fechando, ó. Vai virando de ladinho aqui devagar, mas não perde a pressão. Olha aqui, ó. Ó, serrátil, ó. É isso. O transverso é como se fosse um cinturão natural. Ele vai te abraçando, ele vai apertando os teus órgãos internos, que ele tá ali pra manter os órgãos também no lugar. Vai fechando esse gradil costal. A tendência é que com o passar dos meses você vai diminuindo a tua linha de cintura, que já é boa. Certo. E aí você tá no palco, tá cansado, tá com pouca água, tá sem carboidrato. Aí o cara tem que ficar fazendo força sem treinar, o cara não consegue, porque desgasta. Desgasta, o cara tá sem água, o cara tá... Agora se tu treina isso no dia a dia, tu vai subir no palco mesmo, na merda tu vai dizer, cara, eu faço isso aqui todo dia. E os caras do lado vão estar assim, ó, com o abdômen dilatado, parecendo uma sucuri que engoliu um boi, aquele abdômen dilatado. Acredito que isso possa fazer bastante diferença. Certo. Acho que dá pra chegar na condição boa, então, né? Dá pra chegar numa condição boa. Você ainda precisa desenvolver bastante maturidade muscular na cadeia posterior, que é um dos pontos importantes. É Man's Physique. É talvez um dos mais importantes, né? Pra dar o tal do V-shape. Mas isso é tudo trabalho. Certo. Você falou pra mim que você não usava esteroide. Não. Né? Não usava esteroide. Treina há quantos anos, mais ou menos? Eu amo academia, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Esse aqui é um físico que a gente chama do físico praia, físico mais slim, não é o físico super hipertrofiado, e que para FBB esse padrão é um padrão mais enxuto. Mas ainda precisa de mais volume e equilíbrio, que é normal para uma pessoa que está estreando. Te dou toda a força, todo o apoio, até porque você tem um rosto bonito. Man's Physique precisa ser bonito. Não, se você é feio, não seja Man's Physique, vai ser clássica. Eu, por exemplo, não competi porque eu queria ser Man's Physique, era feio. Excelente, vai arrebentar, professor, muito bom. Obrigado, quero meu florinho pra professor, obrigado mesmo. Eu agradeço. Você não tem noção como que é importante essas dicas. Imagina. Nossa, na verdade mesmo. Enorme, espero que possa ser útil aí para quem nos assiste. Com certeza. Logo, se Deus quiser, esse conteúdo já vai estar disponível já no Instagram, vou estar marcando o Pode professor me colocar lá. De collab lá, agradeço demais a oportunidade e sigamos juntos sempre rumo a uma educação física de cada vez mais qualidade. Show de bola. Gente, obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. Mulherada, o conteúdo foi top, hoje show de bola. Me sigam nas redes sociais, o professor também, Fábio Chiodini. E até a próxima. Boa. Próximo conteúdo nosso, se Deus quiser, a gente vai estar no Rio de Janeiro com um conteúdo diferente, justamente sobre hormônios. Boa. Com a Legrimaldi, conhece? Só de ouvir falar, não pessoalmente. Sim. Mas até lá, gente. Obrigado, tamo junto. Até o próximo conteúdo. Obrigadão. Obrigado, meu irmão.